Hashtag 003 Apocalipse, estudando as profecias. Eu abri com uma nota aqui, ela é sobre a palavra sinótico. É uma palavra que vem do grego, sinópticos, que significa visão conjunta ou ver junto. Isto é, são fatos comparados, vistos em conjunto com vários outros fatos que têm a ver um com o outro. Também tem a ideia de resumo, né? Sinopse. Então essa é o sentido da palavra sinótico, quando eu falo dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas é uma coisa muito importante aí, em todos esses gêneros literários, né, que foram escrita a Escritura Sagrada. É o fato de ter que dar mais atenção às transcrições, que são as mensagens proféticas. Né? E aí a gente vai entender o que são as mensagens proféticas. Porque costuma-se dizer que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não é bem assim, não. Vamos ver. Então, essas mensagens são transmitidas de forma mediúnica, né, pelos profetas, né, inspiradas, de forma que são psicografadas, escritas. Né. Na atualidade, a gente considera, como já falamos aqui, profeta é médium, né, um neologismo criado para dar uma modernidade à palavra. Bom, então, aí lemos assim: palavra de Deus, a qual chamamos profecias. Isso tem mais a ver com a verdade. Devemos considerar que, no caso, as profecias são a palavra de Deus. Né? Então, são aquelas mensagens proféticas. Então, é primordial saber distinguir nas Escrituras Sagradas, quando uma transcrição é feita de um fato histórico, né? Não confundir com um relato de um comportamento, e também não confundir com um relato de comportamento humano, provocado por um indivíduo, ainda de forma meio grotesca, coisas assim, acontecimentos humanos. O Apocalipse é um livro que absolutamente devemos classificar como uma mensagem de teor espiritual e como o objetivo de informar aos servos de Deus, que somos todos nós, e que nos colocamos como isso, o que vai acontecer, alertando para que sigam os ensinamentos, as orientações do Mestre Jesus, que é aquele a quem nós fomos entregues para ter educado aqui no planeta Terra. Principalmente que viva seus mandamentos, seus ensinos, suas orientações, as orientações que ele trouxe em sua própria vida, né, como exemplo. E aí, para quê? Mas para que isso? Para que nós sejamos libertos, para que haja a salvação e a libertação da ignorância. Né? Então, essa salvação é criada por merecimento, para viver em um mundo melhor. Porque esse planeta vai ser transformado, como já falei várias vezes, ele vai ser elevado de nível. Né? Esse mundo ele vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo regenerador. Né? Isso vai ocorrer já lá no final desse milênio. Não vai ser uma coisa assim, porque nós temos muito ainda que ser educados. Né? Então, estudando o Evangelho, encontramos várias passagens nas quais os evangelistas citam as palavras do Mestre Jesus a esse respeito. Então, a gente vai ver aqui. Em Mateus, no capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículo 17, está a convocação que ele fez àqueles que se tornaram seus discípulos, onde encontramos uma citação se referindo ao reino de Deus. Então vamos ver. Então no versículo 17 desse capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo Mateus está: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é, na verdade, a mesma coisa. Quanto à referência ao anjo, por quem o Cristo enviou o Apocalipse, né? Nós já vimos aí que Jesus enviou o Apocalipse através de seu anjo,
transmitida a João, o evangelista. Então, que anjo poderia ser o anjo de nosso Senhor Jesus? Então a gente vai ver que ele já surgiu em algumas etapas aqui, algumas vezes nas Escrituras Sagradas, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então lembramos aqui a passagem no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 16. Um anjo que sem dúvida seria o anjo Gabriel, quando naquela passagem que João Evangelista, né, eu vou até fazer um parêntese aqui sobre essa passagem, que é muito importante, é quando Daniel revela a Nabucodonosor o sonho, né? E tem um trechozinho que diz assim: e ouvi a voz de um homem, tá? Nesse capítulo aqui de Daniel, capítulo 8, versículo 16, tá? Um homem, um espírito, falando com a voz de um homem, entre as margens do Ulai, que seria um rio, naquela região onde estava Daniel, a qual gritou e disse: Daniel, né? Aliás, o anjo gritou para Gabriel. Olha só, é um outro anjo ainda gritando para Gabriel. Dá a entender a visão a Daniel. E que visão é essa? Agora eu vou abrir um parênteses aqui, dentro do Apocalipse, e vou ler essa passagem lá em Daniel. É uma passagem um pouco longa, nós vamos voltar depois ao Apocalipse. É justamente quando Daniel recebe a revelação. Mas antes disso, há um protocolo grande lá, que Nabucodonosor teve um sonho e ele, né, naquela arrogância toda, ele queria que alguém revelasse o sonho e interpretasse. Olha só que coisa absurda, quanta arrogância de uma criatura. Mas ele era um rei muito poderoso lá na Babilônia, e isso ocorreu, e vamos fazer esse parênteses aqui para ver a importância de Daniel, diante de tudo isso que ele passou lá. Então um espírito dessa grandeza poderia ter suportado tudo isso e revelado, recebido essa revelação do sonho, né? O sonho e a revelação. Vamos ver lá então. Então estamos no livro de Daniel, capítulo 2, nós vamos ver a passagem com Nabucodonosor, né? Do versículo 1 ao 49. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os adivinhos e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Então a gente segue na próxima hashtag 004.